Conversa agora com o comentador RTP, o Ricardo Jorge Pinto, está em direto da redação da RTP no Porto. Muito bom dia, Ricardo. Como é que avalias a prestação do Primeiro-Ministro? Com este formato de muitas perguntas, de matérias muito diversas, é natural que as respostas sejam muito superficiais e também muito genéricas. Foi isso que o Primeiro-Ministro fez, aproveitando-se dessa oportunidade de mostrar, sobretudo, o posicionamento do Executivo perante uma série de matérias em que pareceu haver uma dupla preocupação. Em primeiro lugar, explicar aquilo que são estas medidas extremamente impopulares e, em segundo lugar, dar sinal de que haverá, na perspectiva do Governo, alguns sinais de retoma que terão que ser agora potenciados para que no próximo ano, tendo em conta que é um ano eleitoral, tendo em conta que está já nesta fase final da legislatura, há uma espécie de recompensa dos sacrifícios a que os portugueses têm sido sujeitos. E depois desta mega entrevista feita por cidadãos, terá o Primeiro-Ministro conseguido fazer com que a imagem que há do país tenha mudado? Não, é muito difícil. A impopularidade de todas estas medidas, a dificuldade em que o país atravessa e ainda também aquilo que vai ser um aumento de austeridade e medidas ainda mais gravosas preparadas para 2014 e que nós conheceremos em breve quando da discussão do orçamento para 2014, tudo isso torna quase uma tarefa impossível para qualquer Primeiro-Ministro de superar a perspectiva e a percepção muito negativa que há sobre aquilo que é o desempenho deste governo. Ainda por cima, Pedro Passos Coelho não tem a facilidade de expressão, de oratória, que, por exemplo, José Sócrates tinha em situações como esta. Se imaginássemos o anterior Primeiro-Ministro ontem naquele palco, ele teria sido certamente muito mais eficaz, tendo em conta que essa eficácia se tem que centrar sobretudo na capacidade de mobilizar um país para situações de dificuldade cada vez maiores. E aí Pedro Passos Coelho falhou até em alguns momentos cruciais. Falhou, por exemplo, naquilo que é a explicação razoável da descida do IVA para a restauração, não conseguindo dar uma explicação muito plausível sobre quais são os reais benefícios. Falhou também naquilo que foi a explicação sobre o arranque do ano letivo, onde claramente o Executivo tem um déficit em que a percepção dos portugueses provavelmente nunca será completamente superada relativamente àquilo que terá sido o benefício de alterações introduzidas pelo Ministro Crato. Em relação ao caso Rui Machedo, Pedro Passos Coelho a dizer que não há razões para demitir o Ministro. E as explicações foram bem dadas? As explicações são coerentes com aquilo que Pedro Passos Coelho começou a dizer desde o início, quando se referiu na cerimónia de 5 de outubro ao momento infeliz, às declarações infelizes, e, portanto, a partir do momento em que declara que aquilo não foi, na verdade, o que me parece que foi uma mentira descarada perante os microfones da Rádio Nacional de Angola, dizendo que foi apenas uma declaração infeliz, esta é a postura que Pedro Passos Coelho teria que ter. Dificilmente acho também que as pessoas compreendem esta intenção muito deliberada de manter a todo o custo um ministro que politicamente está claramente fragilizado. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia.